Olá para você. Hoje eu comecei o dia refletindo muito sobre uma palavra que vários pacientes falam comigo. É a palavra pesar. E é interessante porque quando você escuta essa palavra, você vai acreditar o quê? Que é aquela ação de você pegar um elemento, colocar lá numa balança, enfim, né? E pesar, né? Saber quantos quilos aquilo tem. Mas na verdade, quando meus pacientes falam sobre essa palavra pesar, eles não estão falando sobre isso. Eles estão falando, na verdade, sobre ações determinadas pessoas têm de colocar peso nelas, ou seja, né, de fazer com que essas pessoas se sintam envergonhadas, culpadas, com mal-estar, enfim. E isso fazendo com que as pessoas, então, tenham ali um tremendo desconforto. Eu fiquei pensando muito a respeito disso, porque eu passei uma experiência dessa com uma pessoa muito, muito próxima a mim, e ela falou, enfim, coisas que me pesaram. Né? E aí eu fiquei pensando quantas vezes as pessoas acabam fazendo isso e a gente nem percebe que estão colocando peso em nós. Na verdade, gente, eu não acredito muito que as pessoas fazem isso com uma intenção. Claro que eu acho que há pessoas que de fato intencionalmente pesam as outras, né? Mas eu acho que não é todo mundo. Muitas vezes eu acho que as pessoas pesam as outras nem por perceberem. Falo que é como se ela não tivesse filtro, entende? Ela sai falando coisas sem avaliar que aquilo que está sendo dito fere, machuca, pode provocar aí um mal-estar tremendo nas pessoas. Então, assim, vale a pena a gente perceber isso, porque eu também fiquei refletindo sobre quantas vezes, né, às vezes falando algo com alguém, partilhando alguma coisa com alguém, eu não posso aí estar pesando essa pessoa sem perceber. Pesar os outros, colocar esse peso sobre os outros, é claro que é muito ruim, porque torna tudo muito mais desconfortável, mais angustiante, enfim, não é uma experiência das mais agradáveis. Mas aí eu quero levantar um outro ponto. A pessoa pesou você. Mas por que ela conseguiu pesar você? O que aconteceu? Né? O que há em você que abriu espaço para essa pessoa pesar você? Porque veja bem, é claro que alguém pode realmente falar coisas que colocam peso na gente, faz a gente ficar desconfortável, com culpa, isso é inegável. Mas a reflexão principal é por que isso que ela está me falando está pesando em mim? Por que isso que está sendo feito está colocando um peso em cima de mim? Muitas vezes não é tanto sobre o que ela está falando é uma verdade. Não. Na verdade, eu acho que a gente tem que levar o caminho, né, da reflexão para outro lugar. A pessoa às vezes está falando alguma coisa que de alguma maneira abre em nós, né, dispara em nós nossas vulnerabilidades. Por isso é que eu digo que tem pessoas que sim, pesam a gente de modo mais intencional. Porque ela percebe que se ela falar tal coisa, se ela agir de tal forma, agora não. Eu consigo fazer com que as relações, que aquela relação com aquela pessoa fique pesada. Aquela pessoa fique desconfortável, aquela pessoa fique realmente num quadro de mal-estar. Então, assim, vamos tentar entender que muitas vezes o peso que as pessoas colocam em cima de nós não é algo que a gente tem que parar e ficar pensando sobre ele. O que a gente tem que parar e ficar pensando sobre esse peso é outra coisa. Por que isso que essa pessoa está falando está pegando tanto em mim? Por que isso está me incomodando tanto? Qual é o elemento que me cabe olhar para isso que a pessoa faz ou fala comigo? Eu digo, gente, que muitas vezes as pessoas são pérolas na nossa vida, porque elas às vezes falam coisas ou fazem coisas que abrem o nosso canal de percepção para crescimento. Essa pessoa, por exemplo, me pesou, né, é uma pessoa muito querida, uma amiga mesmo minha, assim. E ela falou uma coisa, e na verdade ela foi falando uma sequência de coisas, que eu fiquei pensando, poxa, mas por que ela não pode, nesse momento, fazer um filtro do que ela está dizendo? Claro que esse foi a minha primeira reflexão, foi o meu primeiro ímpeto de pensamento. Mas eu saí dele para pensar o que é que há em mim que está me fazendo ficar pesado diante da fala que essa pessoa está dizendo. Eu acredito muito que cabe a cada um de nós cuidar do seu próprio bem-estar e da sua felicidade. A responsabilidade pelo nosso bem-estar e pela nossa felicidade não está na mão das pessoas, está na nossa mão. E aí, se alguém fala alguma coisa que pode ter o potencial de te pesar, olha para você. Reflita para você, olha, assim, faz realmente uma avaliação, aprofunda nisso para que você possa sair desses estados de onde alguém fica te pesando. E mais, eu acho que também vale muito a pena, a partir desse tipo de experiência, fazer uma avaliação da forma como você tem se relacionado com as pessoas. Porque tem gente que te pesa sempre. Então, assim, peraí, mas por que fulano está me pesando tanto? O que está acontecendo? Porque aí é importante você perceber o nível dos relacionamentos, a qualidade dessa relação, as intenções dessa relação. Porque muitas vezes a gente está numa relação achando que está mal, supimpa, ótimo, mas está sendo uma relação tóxica para a gente e a gente não percebe. Foi isso que eu notei ontem, a partir dessa experiência, a quantidade de pessoas
que vão me pesando, vão falando coisas que de fato às vezes vão me trazendo algum tipo de desconforto e mal-estar. Eu não fico preso a ele, porque rapidamente eu faço essas reflexões sobre o que há em mim que está sendo ativado com a fala dessa pessoa. E dois, eu sou responsável pelo meu bem-estar, pela minha felicidade. Se eu entregar isso para outras pessoas através das falas que elas têm a meu respeito, acabou. Eu só vou entrar e viver em sofrimento. Então, observa que peso pode estar sendo colocado em você, que relação esse peso pode ter com algo que você deve prestar atenção. E dois, de que forma você deve cuidar do seu bem-estar e da sua felicidade. Afinal de contas, você não vai ficar dando filtro para as pessoas, para elas poderem falar de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais positiva. Isso não vai acontecer. Então, cabe a você, de fato, olhar para você e cuidar de você. Afinal de contas, enquanto o outro está te pesando, quem vai estabelecer leveza em você é você mesmo. Vamos então prestar atenção nisso?